Mais um corte do Bopismo, deixa o like, se inscreve no canal, hypa o vídeo, comenta com educação e é isso, turma, rumo a 200 mil inscritos. Mestre, é o seguinte, a penúltima pergunta do programa eu cito Eduardo Galeano. Enfejado por motivos de futebol, ele escreveu que ao final da Copa de 50, Obdúlio Varela estava de um lado do campo pelo Uruguai e do outro lado estava o Zizinho. Depois que acabou o jogo, ele escreve que ele não sabia se eles iam sair na mão, trocar pontapés, o que eles iam fazer, e os dois vão um em direção ao outro, se abraçam e se afastam em silêncio. Anos depois, o Galeano encontrou o Obdúlio e perguntou: Obdúlio, você tem visto o Zizinho? Ele respondeu: o tempo inteiro, eu fecho os olhos e a gente se encontra. Então eu queria saber de você, Rômulo, quando você fecha os olhos, quem você encontra? Pode ser um momento? Pode. Porque eu vou novamente com o critério da primeira coisa que vem à cabeça, né? É porque em 2008, a minha esposa, então namorada, teve um problema de saúde muito grave. Teve um AVC. Teve 1% de chance de sobreviver. Isso em agosto de 2008. Mas, né, ela resistiu, ficou internada até novembro e tudo mais. Mas no final de agosto, ela teve uma hemorragia muito grande na cabeça, né? Foi em muitos hospitais de Belo Horizonte, achava que era enxaqueca. Aí chegou no final de agosto, ela sentiu uma dor muito forte, incontrolável. Estava no trabalho dela, que era uma agência, né, que ela é jornalista também. E eu falei, não, vai para o hospital. Aí no hospital ela fez uma bateria de exames e viu que já estava com uma mancha gigante na cabeça, uma hemorragia muito grande. Isso uma sexta-feira. Então os momentos que eu lembro é isso, assim, eu encontrando ela no hospital na sexta-feira, sabendo a notícia da gravidade. Aí no sábado ela na UTI, eu acompanhando ela lúcida. Aí no domingo, né, na hora do almoço, o pai dela me liga e fala, não, pode vir aqui que a Fabiana só fala de você. Que eu não tinha nem falado, a Fabiana não tinha falado que a gente estava namorando para os pais dela ainda. Era coisa muito nova. Eles já eram amigos, mas era um namoro muito recente, né? E aí eu falei, não, tô indo. Acho que foi almoçar quando eu voltei no meu apartamento lá tudo em Belo Horizonte. Me ligaram de novo e falaram, a Fabiana teve uma piora, entrou em coma, já vai ter que ir para a sala de cirurgia, a situação é muito grave. Aí eu fui para o hospital, passei a tarde inteira com um monte de familiares dela, né? Isso num domingo de 31 de agosto de 2008. Aí na noite eu voltei para casa, porque não podia ficar lá, né? Não podia. Aí uma hora depois que eu cheguei no meu apartamento, toco o telefone. E é o pai dela falando que ela tinha falecido. E ao fundo a mãe dela gritando em desespero. Eu falei, faleceu? Então eu vou lá no hospital. Aí eu peguei um táxi e fui para o hospital. E eu fui o primeiro a chegar. Eu cheguei na recepção do hospital, falaram, sou namorada da moça aqui que faleceu. Aí o pessoal já ficou meio assim. Aí eu peguei o elevador e subi até o último, o andar da UTI era o último, lá em cima. Aí eu entrei, bati a porta da UTI, chegou um plantonista, uma coisa assim. Falei, eu sou a namorada da Fabiana, queria saber que ela faleceu, né? Aí o cara olhou pra mim meio não entendendo o que tinha. Aí ele chamou o médico principal. E o médico principal olhou pra mim e falou, não, houve um mal entendido aqui. A situação dela é gravíssima, mas ela não morreu. Eu ouvi aquilo e ele me perguntou, você quer ir lá vê-la? Aí eu falei, claro que eu quero ir. Aí eu fui onde ela estava, né? E toquei a mão no braço dela. E esse é o momento principal, assim, você me perguntando isso, pra mim esse momento de eu tocar no braço dela. Aí quando eu saí da UTI, um amigo do pai dela tava chegando, porque a notícia era que ela tinha morrido, né? E chegando assim, esbaforido, eu falei, não, ela não morreu. E aí, depois a mãe dela, então, o pai dela, a mãe dela, demoraram muito pra chegar, porque a mãe dela deve ter desmaiado várias vezes, né? Então, quando eu falei isso pro amigo do pai dela, aí o amigo do pai dela que foi dando a notícia aos poucos. Então, quando a mãe dela finalmente chegou lá, sei lá, uma hora depois, sei lá, porque até com vários desmaios, ela já sabia que ela não tinha morrido. E aí mudou completamente todo o ambiente. Quer dizer, todo mundo ainda tenso pela gravidade, que podia ser uma coisa que era questão de tempo. O médico mesmo tinha falado que era 1% de chance, né? Mas já não tinha mais a notícia de morte, né? E aí foi uma maratona. Isso em 2008, eu visitando ela todos os dias no hospital até
ela sair e voltar para casa em novembro. Então foi o quê? Foi agosto, setembro, outubro e novembro. No dia seguinte de tudo isso que eu te contei, na segunda-feira, ela fez mais uma outra cirurgia para tirar um pouco da calota craniana, né? Tudo mais. O pessimismo era muito grande. Eu lembro do pai dela falando para mim, quando foi esperar lá pro médico falar como é que era a situação daquele momento. E ele olhou para mim e falou, acho que estamos perdendo a Fabiana. Eu falei, eu não sei de onde eu tirei isso, mas eu falei assim, calma, não... depois de tudo que a gente já passou aqui, vamos esperar. Vamos acreditar até o fim mesmo. E olha que eu não sou uma pessoa religiosa. Assim, mas sei lá. E aí, com o tempo, ela foi se recuperando e saindo de UTI. Ela teve, evidentemente, uma questão que é uma sequela, que é o lado direito do corpo dela. Então, mas ela anda, tudo, mas ela não tem movimentos finos, né, assim, de dedos, né, da mão, tudo. Mas ela é super independente, ela se recuperou muito bem. Ela é poliglota, ela recuperou a memória dela, ela fala italiano fluente, pra você ter uma ideia, fala inglês, fala francês, ela foi recuperando tudo isso, né? E foi um trabalho gradual depois na casa dela de fisioterapia para ela ser independente, e ela é independente. Tem essa sequela, mas ela é independente. E recuperando toda a memória também de conhecimento dela, que ela é super inteligente. E aí foi uma outra batalha, né, de recuperação física, mas foi. E quando eu falei para você que em 2008 eu fiz um teste na ESPN e depois foi cancelado, para mim aquilo foi a melhor coisa. Quer dizer, eu não tive a oportunidade de emprego, mas naquele momento eu fiz o teste em dezembro. Ela tinha voltado para casa em novembro. Então eu não estava acompanhando nada. Nada. Mas fui lá, fiz o teste. Não deu, mas deu para ficar mais 2 anos direto em Belo Horizonte. E quando eu fui fazer o teste em janeiro de 2011, que foi até no dia do aniversário da cidade de São Paulo, e que aí eu entrei de vez, ela já estava muito melhor. E aí só foi a contagem mesmo para ela e eu casar com ela em 2015, e em 2016 ela mudar e morar aqui em São Paulo comigo, e ela trabalha comigo, né? Que eu faço muitas publicidades, tudo, muitas ações, então ela que cuida de tudo para mim, na Romulo Mendonça Comunicação Esportiva. Mas teve esse drama. Então quando você perguntou, quando eu fecho o olho, é principalmente esse momento do toque. Esse toque aí, pra mim, fica meio em looping na minha cabeça. Que eu nem cito muito isso nem pra ela. É uma coisa meio que a gente viveu isso e que a gente não fica citando muito. Mas tá na memória, evidentemente. Foi em 2008, a gente tá o quê? 2025? Faz o quê? 17 anos. E que quando eu fecho o olho, certamente é a imagem. E que bom que teve um final feliz. Mas foi um drama gigantesco. Então, viva a Fabiana, cara. Obrigado por esse depoimento. E ela é cruzeirense. E também torcedor da Fiorentina, que ela tem família italiana, então ela ouve jogo em italiano. É mesmo? Ela sabe... E entende tudo porque... Não, ela é meio que especialista, especialista em músicas do time, da torcida. Caramba. Ela sabe, a gente já foi várias vezes em Florença. Ah, que legal. A nossa viagem para a Itália geralmente é essa, é baseada na tabela da Fiorentina. Então a gente já viu Fiorentina e Sampdoria em Gênova. Já viu Fiorentina em Genoa, em Gênova de novo. Já viu Fiorentina e Atalanta em Bérgamo 2 vezes. É baseado nisso. Pô, que massa, e ela tem essa coisa, ela é especialista em cantos de torcida e tudo mais. E graças a um bom Deus, Alá, Buda, o que seja, eu vivencio isso com ela. De ir nos lugares com ela. Ela passou a gostar de NBA também. Olha, você tem que gostar de NBA também. Tem que gostar de NBA. Vou dar uma chance, vou dar uma chance. É isso. Que história linda. Obrigado por dividir ela comigo, de verdade. Graças a Deus ela tá bem. Que bom. Obrigado muito por bom. dividir mesmo. Nem vou pedir desculpa o choro, não, porque não se pede desculpa o choro. Muito pelo contrário, a história é maravilhosa. É um choro Obrigado delicado, mesmo. né? Quando você convidar o Ricardo Bugarelli, se você quiser choro, chama ele, que ele vai chorar violentamente.